Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes e hoje eu quero dizer para você que a gente tem uma promoção em tempo curtíssimo, só hoje e amanhã, o meu livro, mais esses outros livros maravilhosos que vocês viram aí numa promoção imperdível. Não deixe passar essa oportunidade, o meu livro está com poucas unidades lá, já vai esgotar novamente, você não pode perder essa oportunidade de adquirir por um preço assim inacreditável. O pessoal até fala comigo, Daniel, mas tá muito barato isso aí. Mas a ideia é essa, eu quero disseminar o conhecimento, então aproveite essa oportunidade. Pessoal, quando eu estava olhando as notícias ontem e hoje pela manhã, eu tive uma sensação como se o governo estivesse começando novamente, como se fosse o início de 2018 novamente. É muito interessante a gente fazer um flashback no que está acontecendo a partir de agora. A gente vê claramente que no primeiro ano, né, no ano de 2019, o governo tentou fazer avançar as pautas ali de uma forma mais independente, mais autônoma, sem conversar muito e tal. E apesar de ter sido muito difícil, mesmo assim tivemos a aprovação lá da reforma da Previdência. Tem todas as críticas, né, se ela poderia ter sido com um valor de economia maior, depois, né, acabou não sendo exatamente aquilo que o pessoal havia sonhado, mas é uma vitória importante. O ano de 2020, você sabe como é que foi, né? Foi um ano completamente atípico, não só para o Brasil, mas para toda a população global. Pegou todo mundo de surpresa, deixou muitas pessoas aí numa situação bem complicada e, por outro lado, né, deixou algumas outras pessoas e grupos numa situação muito favorável, né? Por incrível que pareça, a gente viu que os bilionários americanos, por exemplo, eles concentraram a renda ali em 40%, né? As pequenas lojas, pequenas livrarias todas fecharam e a Amazon incorporou tudo, né? Os pequenos mercadinhos de rua todos fechando e o Walmart da vida ali crescendo muito, incorporando esses clientes e esse público consumidor, né? Então o ano 2020 foi um ano complexo, né? Não deu para avançar muito. Agora, 2021, o Brasil entra numa nova etapa, entra numa nova fase, num novo momento. E aí a gente começa a ver as coisas que estão acontecendo de verdade por trás da cortina de fumaça midiática, né? Por trás da cortina de fumaça da oposição ali histérica, da oposição emocional, daqueles que estão ali torcendo para que o Brasil dê errado, para que o governo possa ir mal também, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu mostrei para vocês o comediante e apresentador de televisão americano Bill Maher, né, falando que só uma recessão econômica poderia tirar o presidente americano do governo, e ele falou que via isso com otimismo, tomara que tenha uma recessão, e teve a recessão, né, com a crise sanitária de 2020, mas o pessoal perguntava para ele, né, para o Bill Maher, mas como assim, né, se tiver uma recessão a população vai ficar numa situação complicada, principalmente os mais fracos, né? E ele falou, mas isso aí a gente consegue recuperar, um segundo mandato desse presidente ninguém recupera. Então você vê, a mesma coisa que aconteceu lá está acontecendo aqui, as mesmas coisas que desejaram lá estão desejando aqui. Só que aí, quando você olha por trás dessa cortina de fumaça, o negócio começa a ganhar uma forma completamente diferente. Por exemplo, algumas postagens interessantes aqui do Pedro Albuquerque no Twitter. O Pedro Albuquerque, ele tem, né, ele é CEO lá de uma plataforma de investidores ali da América e tal. Ele colocou algumas postagens extremamente interessantes ontem. Primeiro, ele escreveu o seguinte, acabei de ler um relatório do Bitar da PEC emergencial. Como as pessoas têm coragem de criticar o Guedes? Alguém se deu o trabalho de ler alguma coisa? Pegou na troca de um auxílio temporário um ajuste estrutural espetacular. Se aprovado do jeito que está, é um herói. Ou seja, esses comentários aqui que eu vou apresentar para vocês agora, você vai ver a diferença entre o que a mídia está dizendo. Aí você pode falar, mas eu não estou nem aí porque eu não consumo a grande mídia, mas muitas pessoas ainda consomem, apesar disso estar caindo drasticamente. Mas é interessante para você ver essa dicotomia, porque às vezes nós acabamos aí entrando na onda de que o negócio está ruim, está complicado, está atrapalhando, está complexo, piriri, pororó. Vejam aqui o que alguns especialistas estão falando. Aqui é uma pessoa que é do mercado e tal, não é ninguém que tem envolvimento ali, nem interesse de jogar para cima as notícias, tá? Então, primeira reflexão aí sobre o relatório da PEC emergencial. O cara tá falando que foi surpreendente, né? E como é que pode o pessoal ter coragem de criticar o Guedes, tá? Ele falando, vocês não leram o trabalho. O cara pegou auxílio temporário e trocou ali por um auxílio estrutural espetacular. Olha o adjetivo espetacular, tá certo? E falou que se for aprovado vai ser um herói. Outra postagem dele.
leia jornais e Twitter e se desespere, né? Ou seja, as notícias são sempre terríveis, extremamente negativas. E aí depois ele coloca, os sinais são totalmente o contrário. Aí ele colocou o print aí de uma notícia, né? Relatório da reforma tributária será apresentado de 25 a 28 de fevereiro, diz o presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha só, não era para o Brasil estar celebrando isso, que as reformas estão avançando, que as novidades estão chegando, que há uma sintonia agora no Congresso Nacional ali para a aprovação das questões importantes, muito contrário, né, daquele jogo contra que estava sendo feito na gestão anterior. Então veja, a gente tem muita coisa legal aparecendo, muita coisa importante chegando. Eu olho isso aqui, eu me lembro de uma obra musical muito interessante, uma ópera rock do Neil Morse, chamada Testimony, né? O testemunho dele, né? O testemunho de vida, como ele abandonou uma vida ali de excessos, uma vida desregrada e começou a ter uma vida de caminhando com Deus e tal. É uma obra maravilhosa para quem gosta de música, para quem gosta de música de qualidade, é uma coisa totalmente refinada. Você tem na bateria, por exemplo, um dos maiores bateristas do mundo, que é o Michael Portnoy, né? Então é uma oportunidade maravilhosa de você escutar um som sensacional. E ele conta a vida dele através de uma ópera rock. E aí, o volume 1 tem 2 volumes, Testimony 1 e Testimony 2. O Testimony 1, ele começa com uma música chamada Start Again, né? E ele fala, I wish there was a way to start again. Eu gostaria que tivesse um jeito de começar tudo de novo, né? De acordar entre os amigos, na terra in the land of beginning again, né? Na terra do começar novamente. Então, pessoal, eu olho isso tudo aqui, ao contrário do que a mídia está dizendo, parece que o governo está tendo uma oportunidade de começar tudo de novo, né? Esse primeiro ano foi muito difícil, segundo ano teve crise sanitária, agora a gente vai montar uma nova maneira de fazer isso e as coisas estão caminhando sim, tá? E essas postagens que eu estou mostrando mostra para vocês essa diferença entre o que está sendo dito e o que está realmente acontecendo. Você vê, o próprio Pedro Albuquerque colocando aqui, ó, outra postagem, não compra a narrativa de guinada populista do governo. O presidente ficou 2020 no corner com a questão da crise sanitária e também da eleição municipal. Este ano venceu a batalha no Congresso e colocou o presidente da Câmara e do Senado na cadeira. Vai jogar tudo a perder? Vamos avançar aos trancos e barrancos para variar, tá certo? Então, tá dizendo aqui que ele não compra essa ideia dessa guinada populista. Virou populista e tal. Né? Ele tá falando que vai enxugar as empresas, né? Enxugar as empresas acho que não é coisa de populista, né? Porque o populista encher as empresas com um monte de cabide de emprego. Na verdade, enxugar as empresas acho que é o que todo liberal pensa e gosta, né? O Diego Garcia também colocou uma postagem muito interessante, que ele escreveu o seguinte, né? Fez uma citação do Warren Buffett, né? Um grande investidor americano, bilionário. Ele colocou o seguinte, abre aspas, o mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Por que ele está dizendo isso? Ele colocou um print aqui da Petrobras. Petrobras caiu muito depois daqueles anúncios e tal. E aí, é claro, né, o pessoal que estava atento foi lá e comprou as ações na baixa e depois vai vender na alta. E a gente começou a ver essa recuperação, né? Ontem as notícias eram assim, mercado abre em alta com a recuperação da Petrobras. A gente está vendo essa recuperação e o pessoal já ganhou muito dinheiro. É claro que muitas pessoas vão dizer que a empresa perdeu 100 bilhões de valor de mercado, mas só recuperou 20 bilhões, ainda falta recuperar 80 bilhões e tal. Mas é interessante a gente ver essas outras opções das narrativas. Isso também, a nível global, algumas postagens também, você vê que desconstroem muitas das historinhas que a gente vê sendo narradas hoje. Por exemplo, né, quando você vê que lá no Dragão Vermelho do Oriente a classe média está crescendo muito e a gente sabe que na Índia e também no Dragão Vermelho a classe média, muitas pessoas estão saindo ali das classes mais baixas e ascendendo socialmente para a classe média, para as classes um pouquinho melhores. Só que quando a gente fala em países como o Dragão Vermelho e a Índia, são milhões e milhões e milhões de pessoas que estão fazendo esse movimento. E quando as pessoas começam a ganhar mais, melhora um pouco de vida, a primeira coisa que eles mudam no seu padrão de consumo é consumir comida de maior qualidade, passar a comer coisas que eles não comiam. E infelizmente, em muitos casos, essas pessoas não comiam carne e passam a comer carne. E a gente vê que a demanda de carne ela cresce muito nesses países e isso aumenta uma demanda para que isso seja importado, né? E é muito interessante, né, que enquanto lá
nesses países eles estão aumentando o consumo de carne, estão vendendo para o mundo de fora a ideia de que o mundo tem que comer carne digital, né? Carne produzida na impressora 3D, carne produzida ali artificialmente, né? E por incrível que pareça, a maior empresa que faz essa impressão em 3D dessas carnes é exatamente lá do dragão vermelho do Oriente, né? Então, é claro que eles vão falar, mas o negócio de produzir carne, né, dá muito problema, porque a indústria a indústria lá pecuarista, ela gera muito problema de poluição, né? Porque o gado mesmo solta muitos gases, isso aumenta o aquecimento global, né? Negócio impressionante da gente ver, né? Então, é para você ver o nível de, né? A gente está vendo aqui no Brasil como é que eles falam uma coisa, a realidade é outra, no nível internacional também. Eles estão propondo uma coisa e fazendo outra. E tem outra reflexão também, de uma postagem aqui interessante no Twitter, né, falando que o pessoal a juventude de esquerda, a juventude ali que se entende como esclarecida hoje, né, é interessante porque ele está falando especificamente sobre a sociedade americana, dizendo que esse grupo, né, que eles chamam de grupo woke, né, ou a wokeness, que é o pessoal, né, mais moderninho, né, mais da esquerdinha, dizendo que eles se infiltraram em todas as principais instituições americanas, desde Hollywood ao Vale do Silício. Só que aí ele faz um comentário interessante, dizendo que a proposta deles era bater de frente com o sistema, né? O sistema, o status quo, né? Só que agora eles são o sistema, né? E os conservadores são os de pensamento livre, né? Os conservadores agora são a contracultura, né? Então, o negócio está totalmente ao contrário, tá certo? Mas o que é interessante a gente ver é que no Brasil, pelo menos, talvez no exterior também, mas no Brasil o que a gente está vendo agora é provavelmente, possivelmente, the land of beginning again, ter a oportunidade de começar novamente. Cuidado com essa cortina de fumaça, vá por trás da cortina, veja o que está por trás, porque ali você vai enxergar coisas muito diferentes daquilo que tem sido divulgado aí pelos grandes mecanismos de comunicação, tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, se inscreva no canal se gostou do vídeo e também clique no like se gostou. Quiser se tornar membro, fica o convite também. E para você receber todas as novidades, clica aqui embaixo no sininho das notificações e fique ligado na promoção. Só hoje e só amanhã, 48 horas, tá bom? Um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!